Então, dentro aí da nossa parte número 1, o livro do Apocalipse, nós vamos ver aí os tópicos. Número 1, Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. No tópico 2, um livro de advertências e consolações. Então vamos ver aí dentro do primeiro tópico, Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Aliás, até o seu título é profético. Em grego, o Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. Em toda a palavra de Deus existe alguma coisa profética. E no Novo Testamento nós vamos ver que em todos os livros do Novo Testamento existe alguma coisa profética. Nós podemos ver nos próprios evangelhos Jesus revelando muita coisa do futuro. Vamos ver aí tremendas profecias falando a respeito do futuro. Depois nós vamos ver também Paulo trazendo nas suas cartas, suas epístolas, muita coisa do futuro. Pedro também fala sobre isso. Tiago, Judas. Vamos ver que existe, então, uma preocupação com as coisas que vão acontecer no futuro e que vão sendo reveladas. Agora, o livro essencialmente apocalíptico, que é um livro escrito sobre escatologia realmente, sobre o estudo profético, o estudo voltado totalmente para o futuro, então um único livro totalmente voltado para isso, para as revelações de coisas ocultas, então é o livro de Apocalipse. Nós vamos ver que o Apocalipse, o próprio nome já é referindo-se a revelações, a um descortinamento. É tirar um véu que tapava alguma coisa que estava oculta. Vai ser retirado para que todos possam entender o que espera o futuro. Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é profecia. Enviado como carta aos seus primeiros destinatários, o livro, na verdade, é uma epístola. Então a pergunta, qual aí o conteúdo do Apocalipse? Revelação. Está revelando algo oculto. Qual a mensagem que nós subtraímos aí do Apocalipse? Profecia. Palavras de sabedoria. E inicia-se com palavras de conhecimento. Então, inicia o livro com palavras de conhecimento, revelando coisas que estavam acontecendo na igreja, naquela época, mas traz também a mensagem da palavra de sabedoria, que fala sobre o futuro da igreja e de todos os seres humanos, e o futuro até do que iria acontecer no céu. E então, se foi escrito e enviado às igrejas, então, essencialmente é uma carta, uma epístola escrita para que surtisse um efeito, que era o arrependimento, para que não fossem destruídos, para que a igreja não sofresse descontinuidade da obra para a qual ela foi chamada. Dentro então da primeira parte ainda do livro do Apocalipse, no tópico 2, um livro de advertências e consolações. Então o Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. A palavra inspirada de Deus adverte, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em ordem santa o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Então o livro de Apocalipse não é apenas um descortinamento do futuro. Então ele contém também várias advertências. Ele vem ensinando, exortando, ele vem repreendendo, ele vem trazendo mensagens tanto para a época como para todas as épocas. Tanto para uma igreja perseguida como uma igreja não perseguida. Tanto para uma igreja pobre como para uma igreja rica.
tanto para uma igreja onde as pessoas entendiam a palavra de Deus, como para aquelas que ainda não entendiam a palavra de Deus. Então é uma mensagem completa para tanto o presente como para o futuro, tanto para uma determinada época como para todas as épocas da igreja sobre a terra. Então a grande vantagem do livro do Apocalipse é que ele traz para nós o futuro. Às vezes nós vamos ler um livro e muitas vezes aquele personagem que é o principal personagem do estudo desse livro que nós estamos lendo, acaba morrendo no final ou sofrendo alguma coisa no final. E aqui nós esperávamos tanto que acontecesse coisa boa, que terminasse como vencedor, acaba não vencendo como imaginávamos. Então, o livro do Apocalipse tem uma vantagem muito grande sobre os outros livros. Ele revela para nós um futuro glorioso, um futuro vencedor. Ele traz para nós o futuro glorioso de cada um de nós. Traz para nós aí a revelação daquilo que vai acontecer no futuro e traz para nós uma solução para a nossa expectativa, para a nossa esperança. Ele traz aí uma revelação de coisa boa. Ele traz aí uma revelação de que o pecado vai ser totalmente vencido, a morte totalmente vencida, todo o sofrimento vencido. Traz para nós uma mensagem de alegria, de consolo do Espírito Santo. Então vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão, vale a pena sofrer muitas vezes por causa deste Evangelho, sofrer por causa de Jesus. Vale a pena a nossa vida, vale a pena sofrer lutando, combatendo contra o pecado, porque nós sabemos que o nosso futuro é glorioso e que estaremos para sempre com o Senhor. Parte 2 aí, autoria, data e local. Nós veremos aí tópico 1, autoria, tópico 2, data, tópico 3, lugar. Então dentro aí da segunda parte, autoria, data e local, número 1, autoria. João, filho de Zebedeu, é o autor do Apocalipse. Veja Apocalipse 1, versículos 1, 4 e 9. Também Apocalipse 22, versículo 8. Ele também escreveu o 4º Evangelho e 3 das 7 epístolas universais. Em virtude de sua profundidade teológica, o apóstolo recebeu dos pais da igreja o título de João, o teólogo. Então João, filho de Zebedeu, nós sabemos que a profissão antiga dele era pescador, e nós vamos ver que João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e escreveu as 3 epístolas que estão aí destacadas como 3 das 7 epístolas universais. E João, nós vamos ver que era o apóstolo da intimidade com Jesus, aquele que estava recostado ao peito de Jesus no dia da ceia. É aquele que sempre era chamado por Jesus, onde Jesus ia e queria que houvesse uma revelação de quem ele era. Jesus mostrava o futuro. João estava presente quando Jesus mostrou a glória do seu reino, lá na transfiguração. João estava presente quando Jesus orou no Getsêmani. João estava sempre ali pertinho de Jesus e ele era mais íntimo do que todos os outros. Ele teve uma maior revelação do que os outros. Ele foi chamado de João teólogo porque ele estudava mais, ele compreendia mais, ele tinha mais revelações das coisas que Jesus falava do que os outros. Essa intimidade com Jesus fazia dele um discípulo que Jesus disse: olha, esse aqui eu tenho uma coisa especial para ele. Ele não morrerá sem ver essas coisas especiais que eu tenho para revelar através dele. Os discípulos chegaram até a perguntar para Jesus por que aquilo, mas Jesus não revelou. Jesus estava dizendo: olha, esse aqui eu estou escolhendo para trazer revelações. Estou chamando, estou indicando, eu estou capacitando, estou separando e
Jesus poderia ter dito assim: esse aqui não vai morrer antes de ver o meu reino, de ter revelações do futuro, do que vai acontecer para a humanidade no futuro, revelações que a nenhum outro homem será dado. Esse aqui não vai morrer matado, vai morrer de velhice mesmo. Eu vou livrá-lo de todas as vezes que procurarem matá-lo, eu vou livrá-lo, porque eu tenho uma obra para fazer através dele. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Foi o único dos apóstolos que a história conta que não morreu sendo assassinado, sendo matado. O único que morreu de morte natural e já bem velhinho, com provavelmente aí a idade próxima a 100 anos. Outra alcunha então deram-lhe os antigos: João o Divino. O apóstolo é conhecido igualmente como discípulo a quem Jesus amava, João 21:20. Em todas as suas obras, João sempre buscou realçar e deixar bem patente a divindade do Nazareno, João 20:31. Então, enquanto, por exemplo, Mateus queria provar que Jesus era descendente de rei, provar que ele poderia reinar, que ele era realmente o Messias, nós vamos ver que Lucas queria provar a humanidade de Jesus e Marcos escreveu sobre a praticidade, esse homem, Deus, ao mesmo tempo, mas que fazia coisas e explicava as coisas de maneira simples. Mas João escreveu para mostrar a divindade de Jesus. Ele queria mostrar as coisas que Jesus fazia e que só Deus poderia fazer. Ele procurou mostrar o que Jesus sentia como só Deus poderia sentir. Então ele tinha uma visão da santidade, do poderio, da majestade de Jesus. Ele tinha uma visão da intimidade de Jesus com Deus. Então ele falava mais de Jesus como essa divindade, dessa parte de Jesus como Deus Todo-Poderoso. Enquanto Lucas via Jesus como homem, João via como Deus. E realmente Jesus era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então, dentro aí da segunda parte, autoria, data e local, nós vamos ver aí, tópico 2, data. O Apocalipse foi escrito entre 90 e 96 d.C. Nessa época imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia ele de Nero e de Calígula, os dois mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Então a data mais provável, que todos concordam, é de 90 a 96 d.C. E debaixo aí do governo do imperador Domiciano. Tão cruel como outros antes dele viviam e depois dele também. Mas uma crueldade terrível. E nós vamos ver que ele quem ordenou então a prisão de João aí na ilha de Patmos. E nós vamos ver que naquela época era exigida então a adoração a esses imperadores. Era uma época de muita perseguição à igreja. Dentro ainda da segunda parte, autoria, data e local, vamos ver então tópico 3 do lugar. João escreveu o Apocalipse em Patmos, Apocalipse 1:9. Trata-se então de uma pequena ilha da Grécia, distante 55 km da costa sudoeste da Turquia. Faz parte do arquipélago conhecido como Dodecaneso. Sua área total é de 34,6 km² e sua população hoje gira em torno de 3.000 habitantes. Então João foi exilado na ilha de Patmos. Foi colocado ali com uma provável intenção de que ele morresse ali. Ele foi abandonado ali. Ele não foi deixado ali para passar um tempo preso, mas a intenção era que ele morresse mesmo. Mas o seu corpo estava preso naquela ilha, naquela pequena ilha. Mas ele foi levado ao céu em espírito para ter revelações. Então seu corpo ficou preservado ali, enquanto o seu espírito subia para ter revelações do próprio Jesus, do que iria acontecer então no futuro. Patmos achava-se dividido então em duas partes quase iguais, uma do lado norte e outra da banda do sul.
ligadas por uma estreita faixa de terra. De vegetação modesta, a ilha é caracterizada por montes relativamente baixos. O mais elevado é o Prófites Elias, com 269 metros. O lugar era utilizado como reclusão para os inimigos do Império Romano.